Olá, queridos e queridas. Eu estou contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é: os discípulos discutem ao aproximar-se a morte de Jesus. Jesus e seus discípulos estão nas proximidades do Rio Jordão, por onde entram na Judéia, vindos do distrito da Pérea. Muitos outros viajam com eles para a Páscoa de 33 EC, para a qual falta apenas cerca de uma semana. Jesus vai na frente de seus discípulos, que ficam pasmados diante de sua destemida determinação. Lembre-se de que poucas semanas antes, quando Lázaro faleceu e Jesus estava para ir da Pérea à Judéia, Tomé encorajou os outros: vamos também, para que morramos com ele. Lembre-se também de que depois de Jesus ter ressuscitado a Lázaro, o Sinédrio planejou matá-lo. Não é de admirar que os discípulos estejam amedrontados ao entrarem novamente na Judéia. A fim de prepará-los para os acontecimentos à frente, Jesus reúne os 12 em particular, dizendo-lhes: aqui estamos avançando para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão a homens das nações, e divertir-se-ão às custas dele, e cuspirão nele, e o açoitarão, e o matarão. Mas 3 dias depois será levantado. Esta é a terceira vez em meses recentes que Jesus fala a seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição. Contudo, embora o ouçam, não conseguem entender. Talvez porque creiam que o reino de Israel será restaurado na terra e aguardem desfrutar de glória e honra num reino terrestre com Cristo. Entre os viajantes que vão para a Páscoa, há Salomé, mãe dos apóstolos Tiago e João. Jesus chamou a estes homens de filhos do trovão, sem dúvida, por causa de seu temperamento impetuoso. Por algum tempo, estes dois abrigaram a ambição de terem destaque no reino de Cristo e revelaram à sua mãe seus desejos. Esta aproxima-se agora de Jesus em nome deles, curva-se diante dele e pede-lhe um favor. O que queres? Pergunta Jesus. Ela responde: manda que esses 2 filhos meus se assentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Reconhecendo a origem desse pedido, Jesus diz a Tiago e a João: vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o copo que eu estou para beber? Podeis beber o copo que eu estou para beber? Podemos, respondem. Embora Jesus tenha acabado de lhes dizer que está para sofrer terrível perseguição e por fim a execução, parece que eles não compreendem que é a isso que Jesus se refere ao falar do copo que está prestes a beber. Não obstante, Jesus lhes diz:
bebereis de fato o meu copo, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não é meu para dar, mas pertence àqueles para quem tem sido preparado por meu Pai. Mais tarde, os outros 10 apóstolos ficam sabendo o que Tiago e João solicitaram e ficam indignados. Talvez Tiago e João tenham tido participação ativa na discussão anterior entre os apóstolos a respeito de qual deles é o maior. Este seu pedido revela que não aplicaram o conselho de Jesus sobre esse assunto. Infelizmente, o seu desejo de destaque ainda é forte. Para tratar dessa última controvérsia e do clima hostil que esta gerou, Jesus reúne os 12. Aconselhando-os amorosamente, ele diz: Sabeis que os governantes das nações dominam sobre elas e que os grandes homens exercem autoridade sobre elas. Não é assim entre vós, mas quem quiser tornar-se grande entre vós tem de ser o vosso ministro. E quem quiser ser o primeiro entre vós tem de ser o vosso escravo. Jesus tem dado o exemplo que eles devem imitar, como explica: assim como o Filho do Homem não veio para que se lhe ministrasse, mas para ministrar e dar a sua alma como resgate em troca de muitos. Jesus não apenas tem ministrado em favor de outros, mas fará isso a ponto de morrer pela humanidade. Os discípulos precisam ter uma disposição semelhante à de Cristo, de desejar servir em vez de ser servido, e de ser menor em vez de ocupar uma posição de preeminência. Bom, então, esta é a lição de hoje. E Jesus, então, mais uma vez, fala da sua morte e como ela será, e o que a gente pode, então, pegar disso? Que a gente não vai, morrer numa cruz, a gente não vai passar isso que Jesus passou literalmente, Jesus, a superioridade e a grandeza, do coração dele, e do para que ele veio, é algo realmente sem limitações, e sem temores, realmente ele veio deixar algo eterno para nós. Mas o exemplo aqui para nós em vida, encarnados na matéria, é que esta morte e ressurreição é para acontecer na própria vida, nesta própria vida. Ou seja, a gente deixar morrer, o que em nós está nos prejudicando, está prejudicando os outros, através dos nossos ou maldades, ou arrogância, avareza, luxúria, inveja. Então, realmente é morrer, toda esta energia negativa, todos esses pecados, todas essas sombras, para ressuscitar, aquilo que a gente verdadeiramente é, a nossa essência, porque nós somos, em essência, amor, verdade, coragem, tanto que, assim, por pior que nós estejamos naquele momento, de estar na maldade, de estar, na inveja, de estar prejudicando o outro, ou a si mesmo, ainda assim
a gente sabe ali no fundo que aquilo não é justo, que aquilo não é correto, né? Que aquilo está sendo injusto, que aquilo está sendo maldoso. Então, todos nós somos uma essência, né? Realmente a imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos todos sementes de Deus e que vai prosperar na nossa vida, vai crescer na nossa vida para onde a gente se direcionar, né? Dessa semente, a gente pode matar essa semente ou a gente pode fazer ela brotar e crescer, né? A gente vai matar ela quando a gente realmente se entregar, né? As tentações, né? Que a gente está aí para superar, né? Quando a gente se entrega aos vícios, né? Ou aos pecados que nós estamos, né? As sombras que nós estamos ali apresentando. E a gente deixa o barco correr dessa forma e cada vez mais vai piorando, né? Não só a gravidade das coisas que a gente vai fazendo, mas também, né, as consequências disso. Então, a gente tem de ressuscitar em vida, né, deixando brotar e colocando o nosso foco, né, a nossa energia na resistência dessas tentações, né? Porque aí eu estou ali crescendo, né? Eu estou evoluindo, eu estou desenvolvendo as virtudes necessárias para chegar no topo da montanha, né? Vamos se dizer assim. E eu vou superar, né, as dificuldades, eu vou enfrentar elas, encará-las, resolvê-las, né? Eu vou enfrentar as perseguições, né? E não vou, eu vou me direcionar para um caminho onde eu não me corrompa, né? Apesar das maldades, apesar das perseguições, né? Apesar de tudo isso, né? Que se é utilizado para que não seja trazido à tona, né, a verdade, o amor, né, a coragem, né? Muitos querem manter-se, né, neste lugar mesmo das sombras, né, e querem manipular aí através das sombras, né, muitas pessoas. Então este lugar da ressurreição vai ser exatamente o lugar da recompensa, né? Então vai ser exatamente o lugar onde vai realmente brotar e florescer, né, a essência, porque nós, né, superamos as dificuldades, resolvemos os problemas, né, conseguimos aí nos manter firmes nos valores, né, de Deus e fazendo o que tem que ser feito também para, né, quanto às perseguições, quanto às maldades. Então isso realmente é ressuscitar em vida e deixar morrer, né, o que tem de morrer. E a gente sempre vigiar isso, né, para que não retorne, porque a vida vai trazer os testes para provar a gente, né? Ah, você realmente quer isso? Então vamos ver. Então, eu realmente quero me tornar uma pessoa honesta, leal, né, fiel. Por exemplo, num casamento, o que vai aparecer para você? Vai aparecer as tentações, né, para que você traia, para que você continue ali naquele caminho, né, de traição, de enganação. Eu quero, né, me livrar da gula, né? Então, o que vai aparecer para você? Vai aparecer vários convites
para pizza, para aquilo outro, para os excessos, né, da comida. Então, vão aparecer os testes, né, as dificuldades, os obstáculos, para que a gente enfrente, supere e siga cada vez maior, né, cada vez melhor, cada vez num progresso constante. E essa ressurreição realmente é o resultado inevitável daquilo, né, que você está se dispondo. Então, o beber do mesmo copo, né, que Jesus ali, né, falou para os dois, né, para Tiago e João, né, é que eles não suportariam o que ele vai suportar, né, e provavelmente nenhum de nós provavelmente suportaria, né, se mantendo realmente na dignidade, né, na tranquilidade, na convicção, né, que Jesus, né, enfrentou. Só que é o que eu tô falando, a gente, nos graus que a gente está de progresso na nossa vida, é o que a gente tem que se colocar para enfrentar, né, para superar, né, de repente o meu problema, eu acho que é pequeno, né, eu preciso superar só, tipo, eu não quero mais necessitar da validação dos outros para eu fazer o que eu quero. Só que para a pessoa ali aquilo ainda é difícil, né? Então é a cruz que ela tem que pegar no momento e carregar e enfrentar e superar, né? Então ela vai ter que realmente se colocar no que ela quer fazer, no que ela vai fazer e fazer, né? E aí vão vir as críticas, né? Vão vir as pessoas desdenhando, as pessoas te chacotando, né? As pessoas rindo da sua cara. Então vai vir os testes para ver se você realmente vai se libertar da necessidade de validação dos outros, né? Então, cada um está num momento, né? Então, o importante é a gente enxergar isso, reconhecer, né, como que está a nossa vida, né? E fazer o processo com uma coisa de cada vez, né? Jesus, né, lógico, traz um exemplo grandioso, né, para a humanidade toda, mas é isso que a gente tem que fazer, né? O progresso é degrau a degrau e, né, a nossa cruz que a gente tem que carregar é a que a gente tem de superar ali, né, todos os dias. E depois que eu superei esse, por exemplo, o exemplo que eu dei da necessidade de validação dos outros, então daí eu já, né, já não me afeta mais as críticas, os outros me desdenharem, rirem de mim, né, virem com raiva, com perseguições, né, vai vir um outro padrão para você superar, né? Então, realmente não é uma caminhada fácil, né, mas é uma caminhada recompensadora, né? Apesar de muitas vezes a gente desanimar, né? E aí está o grande uso também da fé, né? O tamanho da nossa fé, né? Então, porque veio os desafios, veio as dificuldades, eu não estou conseguindo, então eu não acredito, né? Eu desanimo, eu paro, então aí vem, né, em conjunto aí, no confiar realmente, né, na justiça da vida, na justiça de Deus, né, que eu vou também persistir e avançar, né, e conseguir. E aí depois ele traz também, né,
para os apóstolos ali que eles não aprenderam a lição ainda, né, em relação à humildade, que não é eles quererem ser maior, né, que eles serem maiores que os outros, né, desta forma. Quando a gente começa neste caminho, né, e a superar os padrões, juntamente com a nossa capacidade, né, que a gente se desenvolveu para o profissional, e começa a mudar a mentalidade, todo esse conjunto vai fazer você crescer, né, vai fazer você ter uma posição de destaque. Este é o verdadeiro reconhecimento, esta é uma verdadeira recompensa, né? E a pessoa que construiu este caminho, ela, em regra, ela não cai na arrogância, porque foi algo não só construído, como ela teve de olhar neste caminho muito para a vaidade, né? E então aqui você vê que a mãe deles vai atrás de Jesus para pedir este lugar de destaque, entendeu? Então não tem jeito, é igual a gente dar um exemplo assim, eu vou dar um exemplo de uma criança, né, e depois de uma pessoa já entrando na sua fase de trabalhar profissionalmente para fazer o seu dinheiro, né? Então o desenvolvimento de uma criança, a gente realmente muitas vezes teve, por exemplo, a criança vai subir numa árvore, né? Então a criança começa ali com dificuldade a subir um pouco na árvore e ela consegue subir no primeiro galho da árvore, né? E ali, se a gente já bloqueia ela ou a gente nem deixa ela subir, ali a gente já está prejudicando ela grandemente para a vida. Então, ela subiu no primeiro galho e depois ela desceu e depois no dia seguinte ela subiu de novo e depois de uma semana ela tentou subir no segundo galho um pouquinho mais alto. E ela teve dificuldade para subir nesse segundo galho, mas daí ela consegue, né? E daí, assim vai, até que ela chega no topo da árvore por si própria. Ali ela sabe subir, ela sabe descer, ela está tranquila ali, ela não está temerosa. Aí nós pais, nos nossos medos, nas nossas crenças limitantes que foram projetados sobre nós, né? E isso é sempre um lugar também de não julgamento, né? A quem nos educou, porque senão também a gente não sai, a gente não liberta o nosso coração do que realmente a gente precisa libertar e também não abre o coração para o aprendizado, né? A gente fica no julgamento. Então aí, mas pelas nossas crenças limitantes, pelos nossos medos, a gente não deixa nem a criança subir na árvore, porque a gente já fala que ela vai cair e se machucar. Ou a gente já pega a criança e coloca ela num lugar da árvore alto, onde ela não chegou ali, ela foi colocada ali. Ela vai conseguir ficar ali? Não, ela não vai. Ela vai começar a chorar de medo, ela vai começar a ficar apavorada, ela vai começar entendeu? Ela de repente nunca mais vai subir na árvore, né? De tanto medo que ela ficou ali em cima, né? Porque ela não trilhou, né, o caminho para conseguir subir e estar ali naquele galho da árvore. E assim também para tudo na nossa vida, né? E aí chega-se numa fase adulta, e aí eu sou aquela pessoa com aquele monte de crença em relação a que não podia subir na árvore porque eu ia machucar. Então muitas vezes eu não vou nem tentar, porque eu vou me machucar, porque eu vou cair, porque eu escutei que eu ia machucar e como se eu fui colocado como se eu não conseguisse levantar, como se eu não conseguisse superar as dificuldades, como se eu não conseguisse superar a dor da queda, né?
Então, eu vou precisar vencer essas crenças. Eu vou precisar olhar para isso e falar, isso foi um medo que não é verdadeiro, né? Foram o medo dos meus pais, que eu não me machucasse, então, tipo assim, eu já não sou uma criança mais e eu suporto sim cair e levantar e aprender e subir o outro degrau, e eu posso cair e eu vou levantar de novo. Então, de repente eu vou precisar curar assim, o meu passado em relação a essas crenças, né, que eu tive. Ou então eu vou ter que olhar, né, a minha arrogância de achar que eu mereço aquele lugar sem ter trilhado o caminho, sem ter superado os desafios, as dificuldades, as perseguições, e eu realmente construir para eu chegar naquele lugar, e eu não estou ali porque a minha mãe pediu, porque o fulano me colocou, porque o ciclano que tem dinheiro, então ele me colocou ali no cargo, porque eu sou amigo do não sei quem, então eu também estou ali por isso, né? Então, se eu estou ali no topo e eu construí e eu subi os degraus e eu construí o caminho sólido, né? A casa, eu construí a casa de forma sólida, né? E não na areia, então eu mereço estar ali, né? Então eu não tô ali, né? Então Jesus fala novamente da humildade, né? E desse desejo de destaque sem nem percorrer o caminho, né? Então ele fala, ainda vocês querem o destaque por estarem na soberba, né? Então aí ele traz, né? Começa a servir, começa a trilhar o caminho, começa a transformar a si mesmo e começa a contribuir com as pessoas para que elas também progridam, né? Então começa dessa forma a servir, porque vocês só estão querendo ser servidos, né? Então é este o lugar, né, da gente realmente trilhar o caminho, não só o caminho, vamos dizer, profissional, da capacidade, da técnica para nossa profissão, por exemplo, no caso da profissão, né, no caso de quando a gente já está adulto, para fazer o nosso dinheiro, mas exatamente nos valores, né, na libertação das prisões emocionais, da libertação de conceitos aí limitantes, né, que nos foram colocados, para que eu realmente construa, eu realmente galgueie o caminho para chegar numa posição de destaque, né? E em relação às crianças e os jovens, é a mesma coisa, né? Então, quando eu trago aqui uma intelectualização precoce, né, nas escolas, com 5 anos de idade, 4 anos de idade, isso é altamente prejudicial, né? Então, quando esse desenvolvimento é desconhecido, como é pela grande maioria ainda, e aplicado da forma que ainda é aplicado, realmente, né, nós vamos ter pessoas extremamente limitadas, pessoas extremamente medrosas, pessoas extremamente se achando incapazes, inseguras, né, pessoas muitas vezes na soberba, né, porque não construiu o caminho, mas eu estudei num colégio de 5.000 reais, né? Mas o desenvolvimento ali do ser humano não aconteceu como deveria acontecer, né? Então, por exemplo, no primeiro setênio, onde a gente deve se desenvolver o corpo físico, onde a gente deve, por exemplo, o exemplo da árvore, onde a gente deve deixar a criança fazer isso, deixar a criança equilibrar,
né? Lógico que tudo dentro de uma prudência, de algo seguro. Só que isso também é algo que a criança já carrega dentro de si, né? Por exemplo, se você confiar e deixar a criança subir no primeiro galho da árvore onde ela consegue, e se você confiar realmente, né? Você vai ver que ela não vai para o segundo, entendeu? Que você nem precisa falar nada. Ela não vai nem para o segundo, porque ela sabe que ali ainda ela não consegue, né? Mas a gente não. A gente já põe o medo, ou a gente tira a criança de lá, ou a gente nem deixa ela nem começar a subir, ou então a gente pega ela e coloca ela lá no topo da árvore, né? Então, o que acontece hoje na educação, né, é isso, né? É uma precocidade e uma superficialidade nas coisas que são dadas, né? Então, é um conteúdo que, numa grande maioria das vezes, não vai ser utilizado para a construção da vida, para você ter a coragem, para você ter a consciência, para você ter a responsabilidade, para você desenvolver a inteligência emocional, né? Para você desenvolver a sua verdadeira capacidade, né? E não a capacidade que o outro tem, né? Não, a capacidade que eu tenho, o meu talento, né? Então, nós temos aí também um caminho, né, em relação à educação, de romper realmente, né, com muitas e muitas crenças equivocadas, né, na educação, que estão totalmente incoerentes com as fases do desenvolvimento humano, para que esses seres humanos, nesta formação do 0 aos 21 anos, né, que é a principal fase aí realmente da formação, inclusive biológica, né, formação do córtex pré-frontal, a formação completa, assim, realmente biologicamente também, para uma vida saudável, né? Ou seja, sem dependências emocionais, né? Eu sei a minha capacidade, o meu talento, né? Eu fui desenvolvido, né, no primeiro CT no meu corpo físico. Eu tenho a plena confiança no meu corpo físico. Aí eu fui desenvolvido intelectualmente no momento correto. Então eu também tenho essa capacidade, né, da intelectualização e dos números, né, com facilidade, né, a compreensão das coisas no momento certo, né, isso gera a facilidade, gera a confiança, né, gera a coragem e a curiosidade pro ali na frente também, né, aquilo de eu buscar, de eu ir em busca, né, e não ficar ali. Foi me ensinado uma coisa que eu não tinha ali maturidade para aprender ainda, e eu fico lá, ai, eu não consigo, ai, porque eu sou um burro, ai, e não, você só não tinha maturidade naquela idade, naquela fase, naquela época, de aprender aquilo, né, e eu fico lá, eu sou incapaz, eu sou, né, então é de uma importância realmente muito grande, né, uma importância muito grande a gente ter os conhecimentos verdadeiros, os conhecimentos realmente prioritários, né, os conhecimentos relevantes, né, em cada fase da vida e, e no todo, né, na integralidade deste ser humano. E sempre permeado, né, em todas as fases, pelos valores aí, né, pela presença de Deus nas nossas vidas. Então hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas aí, né, que queiram aí este conhecimento, né, este exemplo aí que Jesus nos traz. E se você quiser receber mais do meu conteúdo,
se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!